Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar mais um início a uma aula, o último conteúdo aí para a prova. Então, vamos falar dos anticonvulsivantes, tá? Então, os primeiros registros dos ataques convulsivos, eles ocorreram em 2000 anos antes de Cristo. Mas apenas 400 anos antes de Cristo, que foi que Hipócrates descreveu com fins científicos a epilepsia e os ataques convulsivos. Dessa forma, ele desmitificou o que era considerado doença sagrada. Ele desmitificou a causa sobrenatural da epilepsia e a sua cura mágica. Então, a epilepsia, ela vem de uma palavra grega que significa convulsivar. Várias personalidades do mundo da história já foram acometidas pela epilepsia, dentre elas Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, Van Gogh, Dante, Sócrates, Alfred Nobel. Então, vamos falar um pouco da definição, né? Para a gente entrar na própria farmacologia aí. Então, convulsão, eventos paroxísticos devido à descarga anormal, excessiva e hipersincrônicas de um agregado de neurônios do sistema nervoso central. Então, a convulsão é um evento que ocorre em crises, é um evento agudo, né? Por isso que a gente precisa diferenciar o que é uma convulsão simples de uma epilepsia, certo? Então, a convulsão é um evento que acontece em crises, é um evento agudo. É hipersincrônicas de um agregado de neurônios do sistema nervoso central. Então, são vários neurônios ao mesmo tempo que sofrem uma despolarização de membrana. E essa despolarização excessiva, ela propaga o potencial de ação. Então, com essa propagação, consegue sincronizar vários outros neurônios ao mesmo tempo. Esses neurônios, eles propagam esse potencial de ação por várias outras regiões do cérebro. A incidência de uma única convulsão é relativamente alta durante a vida, de 5 a 10%. Vai ter uma convulsão. A epilepsia é convulsão recorrente devido à causa crônica, né? A incidência de 0,3 a 0,5%, a prevalência de 5 a 10 pessoas por 1000. Então, a epilepsia ela é uma doença que ocorre quando as convulsões elas são recorrentes. Não acontece só uma convulsão, acontece várias convulsões. Ela é uma doença de base. É uma doença de base que gera uma convulsão e gera outras convulsões. Tá? Então, as causas das convulsões. A convulsão ela é causada por um desequilíbrio entre os fatores excitatórios e os fatores inibitórios. Ou seja, um desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e os inibitórios. Na convulsão ocorre um aumento da excitação e uma redução da inibição. Por isso ocorre descargas elétricas excessivas e hipersincrônicas de grupos de neurônios. Os fatores que causam a convulsão podem se dividir em 3 grupos. Os fatores epileptogênicos, que são, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, um AVC, infecção e tumores. São fatores que podem desencadear uma convulsão. Os fatores desencadeantes ou precipitantes, como exemplo, estresse psicológico e físico, febre excessiva,
privação do sono, alterações hormonais, substâncias tóxicas e fármacos, que podem aumentar a excitação, diminuindo a inibição, ultrapassando o linear convulsivo. E os fatores predisponentes endógenos são os fatores genéticos e de maturação do sistema nervoso central, que é o desenvolvimento neurológico anormal. Então, aqui, as causas das convulsões podem ser divididas de acordo com a idade. No neonato, o principal é a hipóxia e isquemia perinatal, entre outras causas, vocês estão vendo aí. Nos lactantes e crianças, a principal é a convulsão febril. No adolescente, principalmente, é o traumatismo, entre outros, distúrbio genético, infecção, tumor cerebral, drogas ilícitas e idiopática. No adulto jovem, o principal é o traumatismo, abstinência ao álcool, drogas ilícitas, tumor cerebral e idiopáticas. No adulto de idade o adulto de mais idade, idosos, a principal causa é a doença cerebrovascular. Também tumor cerebral, abstinência ao álcool, distúrbio metabólico, doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas do sistema nervoso central e idiopática. Então, pessoal, um pouquinho da fisiopatologia da convulsão. A pessoa que tem convulsão, ela desenvolve uma crise convulsiva em virtude da excitação excessiva de alguns neurônios. Esses neurônios, ao se excitarem, eles despolarizam. Ao se despolarizarem, eles liberam neurotransmissores, predominantemente neurotransmissores excitatórios. Isso que pode ocorrer em uma região focal, apenas num grupo de neurônio. Pode sofrer essa despolarização excessiva, mas pode ocorrer de uma forma generalizada nos dois hemisférios cerebrais. Então, o principal neurotransmissor a ser liberado é o glutamato. Ele é um neurotransmissor excitatório, ele propaga de forma eficiente o impulso nervoso. O impulso nervoso ele é propagado de forma hipersincrônica e de forma excessiva por várias regiões cerebrais. Dessa forma, ao início do desenvolvimento do estado convulsivo. Então, a epilepsia ela pode ser dividida em generalizada, que se inicia rapidamente em ambos hemisférios, nos dois hemisférios. Pode ser classificada como focal, é originada em redes limitadas a um único hemisfério e desconhecida como espasmos epilépticos, e outras. Então, a classificação das convulsões, elas podem se classificar em parciais, generalizadas e não classificadas. Entre as parciais, a gente tem a parcial simples, a parcial complexa e secundariamente generalizada. Entre as crises generalizadas, a gente tem a ausência do pequeno mal, tônico-clônica grande mal, tônicas, mioclônicas e atônicas. Entre as crises não classificadas, tem a convulsão do neonato e os espasmos do lactante. Vamos falar de cada uma, começando pelas crises parciais simples. Sem alteração da consciência, tem sintomas motores, sensoriais, autonômicos e psíquicos. Ela se caracteriza por não haver perda da consciência. Então, o primeiro dos sintomas motores, a gente tem a excitação neuronal do neurônio que é localizado em uma região motora. Como característica, a gente tem a mão direita contralateral, o movimento da mão na região oposta a ela, movimentos involuntários, o paciente não tem controle sobre ele, e clônicos, o movimento de contrações e relaxamentos rápidos. Esses sintomas são característicos de uma hiperexcitabilidade do neurônio na região motora. Também nós
nós podemos ter desenvolvimento de crise epilética quando tem uma hiperexcitabilidade do neurônio sensorial, que é uma parestesia, que é a diminuição da sensibilidade ao tato e à dor. Manifestações do neurônio em região autonômicas, que é rubor, sudorese e pieloereção. Quando os neurônios alterados, eles estão localizados em regiões psíquicas relacionadas à personalidade, que é o medo, dissociação, despersonalização, déjà vu e ilusões. Então, esses aspectos, eles são chamados em conjunto de áurea. Então, a áurea é quando o paciente acometido da epilepsia tomou uma consciência dos sintomas da descarga neuronal. Agora nós vamos falar das parciais complexas. As parciais complexas é a atividade convulsiva focal, tem um comprometimento transitório da consciência, interação com o ambiente, resposta a estímulos verbais e visuais, memória e percepção. Ele é percebido através do comportamento da interação do paciente com o ambiente. As crises generalizadas têm origem em ambos hemisférios, sem qualquer início focal detectável. Então, vamos falar primeiro da ausência, que é o pequeno mal. Se dá na infância e adolescência, dá lapsos súbitos e breves da consciência, pode ocorrer várias vezes ao dia, pode ser perceptível à criança e aos pais, baixo rendimento escolar, uma remissão espontânea na adolescência de 60% a 70%, com a diminuição das crises de ausência. Respondem bem a anticonvulsivante e não há alteração neurológica. A ausência atípica, perda da consciência mais demorada, tem um início e um fim menos brusco, automatismo mais evidente, associada às alterações neurológicas e respondem menos ao anticonvulsivantes. Então, a ausência atípica, ela responde menos ao anticonvulsivante. As crises de ausência são causadas principalmente por neurônios que se ligam ao córtex cerebral. Há neurônios talâmicos, são neurônios localizados na região do tálamo. Isso ocorre porque os neurônios que se ligam ao córtex cerebral do neurônio talâmico são neurônios GABAérgicos, neurônios produtores de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, se houver uma descarga neuronal nesse neurotransmissor GABAérgico, a descarga neuronal sustentada típica da epilepsia, nós temos um excesso de inibição dos neurônios reticulares talâmicos, que eles são neurônios que vão se ligar ao córtex da região do tálamo. Neurônios talâmico, hiperpolarizado, eles vão produzir, consequentemente, uma hiperpolarização dos neurônios. Dos neurônios, esses reles, que eles vão se ligar ao tálamo do córtex cerebral. Ocorre, então, uma inibição do córtex cerebral, que é responsável principalmente pelos sintomas da crise de ausência, que são os lapsos de consciência. O tônico clônico, o grande mal. Tônico, contração muscular generalizada. Clonos, movimentos repetitivos de extensão e flexão. A primeira figura de cima, você pode ver que todos os músculos, eles se contraem. Todos os músculos estão em contração, então é um tônus. E clônico
é o de baixo, que vai ter um relaxamento dos músculos. Tá? Aqui, nessa tabela aí, a gente pode observar o que ocorre na fase clônica e na fase tônica. Na fase tônica, tem a abertura dos canais de sódio associado a um receptor AMPA, que é um receptor de glutamato. Toda a fase tônica, temos a abertura dos canais de sódio, promovendo uma despolarização e promovendo uma abertura dos canais de cálcio, onde que a gente tem as contrações generalizadas. Na fase clônica, a gente tem as contrações associadas ao relaxamento. Durante as contrações, a gente tem a abertura dos canais de sódio e durante o relaxamento, a gente tem a abertura dos canais de cloreto. Então, a manifestação clássica, principal convulsão 10% dos epilépticos, comum em distúrbio metabólico. Amioclônicas são contrações musculares súbitas e breve, uma parte de todo o corpo e associada a distúrbios metabólicos, doença degenerativa do sistema nervoso central, lesão cerebral anóxica. Atônica. A gente tem uma perda súbita do controle postural de 1 a 2 segundos de duração, inclinação ou queda rápida da cabeça, a gente tem as quedas, breve perda de consciência e tem um risco de traumatismo crânioencefálico. As crises não classificadas, que são as convulsões neonatais e os espasmos do lactente, é uma categoria distinta. Diferença de função neuronal e da conectividade do sistema nervoso central ainda é imaturo. Agora nós vamos entrar nos anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes clássicos, que é o barbitúrico e dantoínas, oxazolidinodionas, Ai, pessoal, deu um nó aqui. Oxazolidinodionas e a succinidinas, tá? Mas também a gente tem outros, como os benzodiazepínicos, dibenzazepinas, ácido valproicos e derivados, liberadores derivados do GABA e o triazínicos. Então, vamos falar primeiro que a gente tem um mecanismo de ação. O mecanismo de ação ele acontece de 3 formas. A potencialização da neurotransmissão GABAérgica, o bloqueio dos canais iônicos, tanto de sódio como de cálcio, e o antagonismo dos neurotransmissores excitatórios, que é o glutamato. Vamos falar agora de cada um. A potencialização GABAérgica. Então, eles vão aumentar a entrada de cloreto na célula. Os barbitúricos, eles promovem a abertura dos canais de cloreto, controlado pelo GABA. Consequentemente, mais cloreto entra na célula. A célula vai ficar hiperpolarizada, ou seja, a célula fica mais resistente à despolarização. Na inibição dos canais iônicos, para que a célula ela se despolariza, ela precisa abrir os canais de sódio. O sódio vai entrar no interior da célula, que era negativa, vai ficar positiva. A célula se despolariza, entretanto, o canal de sódio ele se fecha e por alguns instantes o canal de sódio fica inativo, ou seja, ele fica resistente a uma nova abertura. Isso ocorre para prevenir a despolarização sustentadas. Alguns anticonvulsivantes, eles vão aumentar o tempo de inativação dos canais de sódio, diminuindo assim a despolarização sustentada. E uma hipersincrônicas
que é característica da convulsão. Agora, os canais de cálcio. Alguns anticonvulsivantes, eles também vão bloquear os canais de cálcio. O cálcio, ao entrar na célula neuronal, ele facilita a liberação do neurotransmissor. O neurotransmissor, ele vai ser liberado de forma exagerada. Temos uma transmissão neuronal excessiva, com fechamento ou bloqueio dos canais de cálcio. Temos menos quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, consequentemente, vai ter menos despolarização da membrana. Alguns anticonvulsivantes, como o valproato e a etosuximida, eles vão bloquear os canais de cálcio, principalmente os canais de cálcio do tipo T, encontrado na região do tálamo. Os anticonvulsivantes, eles podem bloquear os receptores de glutamato. O NMDA, o AMPA, o cainato, que eles são receptores inotrópicos do glutamato. Ao se ligar a eles, permite a abertura dos canais de sódio e de cálcio, principalmente a entrada deles favorecer a despolarização da membrana. O barbitúrico. O barbitúrico é a primeira classe de fármacos usado na prática clínica. Eles são empregados no controle da maioria das formas da epilepsia, principalmente nas crises tônico-clônicas generalizadas e nas crises focais. Apresentam propriedade de induzir enzimas microssômicas, hepáticas, e, consequentemente, aceleram a biotransformação de vários fármacos. Fármacos da classe fenobarbital, metilfenobarbital, metarbital e o primidona. O fenobarbital. O mecanismo de ação dele. Liga-se ao receptor GABA e prolonga a abertura dos canais de cloreto. Então, aumenta uma hiperpolarização de membrana, aumenta a concentração de cloreto intracelular. Bloqueia as respostas excitatórias induzidas pelo glutamato. Ele vai impedir a despolarização. Succinidinas, que é o etosuximida. Tem mais efeito e menos tóxico para as crises de ausência. A primeira escolha nas crises de ausência. Eles agem em neurônios talâmicos, que eles são neurônios que controlam a transmissão neuronal pelo córtex. Exerce importante efeito sobre as correntes de cálcio, produzindo a corrente de baixo limiar, do tipo T. Então, eles agem impedindo ou bloqueando os canais de cálcio, impedindo a corrente de cálcio, reduzindo as correntes de cálcio principalmente nos canais de cálcio do tipo T, encontrados no tálamo. Outra classe, que é a oxazolidimodionas, que é o trimetadiona, são usados nas crises de ausência, indicação para o paciente que não respondem ou não podem alterar a succinidina ou ácido valproico. Ele não é a primeira escolha, tá, pessoal? Metabólico ativo de metadiona tem o mesmo efeito da etosuximida sobre as correntes talâmicas do cálcio. Ela é metabolizada no fígado, produz a
dimetadiona. A dimetadiona, ela vai inibir os receptores, inibe os canais de cálcio talâmico, impedindo assim uma despolarização. Impede também a liberação do neurotransmissor no tálamo. Os derivados do GABA. Vigabatrina. Eles vão inibir a GABA-T, responsável pela degradação do GABA, e vão parecer aumentar a liberação do GABA nos locais sinápticos, aumentando assim os efeitos inibitórios. A triagabina, ela é um inibidor da captação do GABA, tanto os neurônios quanto a glia. Inibe preferencialmente a isoforma 1 do transportador CAT1, mas não do CAT2 ou do CAT3. Aumenta os níveis intracelulares de GABA no proencéfalo e no hipocampo. Impede, então, a recaptação do GABA. Aumenta as concentrações de GABA na fenda sináptica. A fenitoína é um anticonvulsivante, antiarrítmico, antineurálgico, miorrelaxante esquelético e inibidor da secreção e síntese da colagenase. Ele é usado nas crises tônico-clônicas generalizadas, parciais complexas e parciais simples. Pode ser administrado em associação com ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital e primidona. O efeito colateral grave é o efeito muito grave da hiperplasia gengival, indutor enzimático. Aqui um exemplo de hiperplasia gengival, pessoal, ó. É feio, né? Vamos para outro. Dibenzazepinas, que é a carbamazepina. É um anticonvulsivante, antipsicótico, antineurálgico, antimaníaco e antidiurético. Isolado ou em associação com outro anticonvulsivante, é usado nas crises parciais, especialmente nas complexas, tônico-clônica generalizada, é a primeira escolha. É um potente indutor enzimático. Ele favorece a degradação de outros fármacos. Fenitoína e carbamazepina. Primeiro, elas inibem os canais de sódio, retardando a recuperação dos canais de sódio operados pela corrente. Deprime a transmissão sináptica no sistema de ativação reticular, tálamo e estruturas límbicas. Então, ele vai impedir a entrada de sódio e vai promover a despolarização da membrana. Triazínicos, que é a lamotrigina, é usado no tratamento de crises parciais e crise tônico-clônicas generalizadas, não controladas por outros fármacos. Triazínicos, produz bloqueio no disparo repetitivo dos canais de sódio. Ele vai bloquear os canais de sódio, impedindo que esses canais de sódio se despolarize com muita frequência. Parece reduzir a transmissão excitatória glutamatérgica, ações sobre os canais de cálcio ativo por voltagem. Então, ele vai bloquear os canais de cálcio, que eles são sensíveis à voltagem. O ácido valproico reduz a frequência de vários tipos de crises epiléticas, porém, é mais eficaz em crises generalizadas do que nas parciais. Indicado nas crises de ausência, fotossensíveis e tônico-clônica generalizada.
epilepsia mioclônica juvenil, ele é utilizado. O mecanismo de ação. Então, ele age bloqueando os canais de sódio, ele bloqueia a despolarização repetitiva dos canais de sódio. Ele vai bloquear os receptores NMDA, que é o glutamato, que ele impede que o neurotransmissor excitatório do glutamato age promovendo uma despolarização sustentada do neurônio do sistema nervoso central. O valproato, ele facilita a síntese do GABA, estimulando o GAD. A GABA deshidrogenase, estando mais ativa, tem maior síntese do GABA. Consequentemente, tem a maior produção de neurotransmissor, que ele é inibitório. Em alta concentração, o valproato ele inibe o GABA-T no cérebro e bloqueando a degradação do GABA. A gabapentina são análogos do GABA, usa em pacientes com epilepsia parcial e em pacientes com crises tônico-clônicas. Vai aumentar os níveis do GABA, acelerando a síntese e a diminuição da recaptação. Vai inibir os canais de cálcio, vai impedir que tenha mais neurotransmissor. Né? Então, ele eleva os canais de GABA, alterando a síntese ou revertendo o transportador do GABA, que ele vai aumentar os níveis de GABA, vai acelerar a síntese e a diminuição da recaptação. Então, inibe os canais de cálcio, ativados por corrente de alta voltagem, acelera o metabolismo do GABA, sua liberação não sináptica ou sua recaptação por transportadores do GABA, que ele vai inibir os canais de cálcio, impedindo que tenha mais neurotransmissor. O topiramato, ele é usado em crises tônico-clônica generalizada. O seu mecanismo de ação: bloqueia o disparo repetitivo dos canais de sódio. Então, ele bloqueia a despolarização sustentada, potencializa o efeito inibitório do GABA, antagoniza os receptores AMPA e kainato, bloqueando assim os efeitos do glutamato. Ele impede que haja despolarização produzida pelo glutamato. Evidência de inibição do bloqueio de correntes de cálcio do tipo L. Então, vai bloquear os canais de cálcio, vai impedir a despolarização e impede a liberação de outros neurotransmissores excitatórios também. Tá? Aqui a gente pode ver nessa imagem aí o quê? Que os anticonvulsivantes, na primeira parte aí, no primeiro desenho, ele é focal. Né? Tem o foco ali da convulsão. Então, os anticonvulsivantes usados na epilepsia parcial, do tipo focal, a gente tem um foco epilético. Nesse neurônio, se despolariza excessivamente, transmitindo esse impulso nervoso para regiões desse hemisfério cerebral. Aí, temos uma crise epiléptica, convulsão. Os fármacos usados são, vamos falar de cada fármaco agora. O felbarmato, que ele é um inibidor de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA. Ele vai impedir que o glutamato ele haja sobre esses receptores. Consequentemente, impede que o sódio e o cálcio entrem nesse neurônio, produzindo a despolarização de membrana. A gente tem a gabapentina, que ela também é utilizada nas crises focais.
ela bloqueia os canais de cálcio do tipo HVA, que são canais de cálcio que causam uma despolarização de membrana bastante intensa. Consequentemente, não entra cálcio. O neurônio ele não consegue despolarizar. Os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Aqui, ó. Eles agem no canal de GABA. Aumenta o tempo de abertura do canal de GABA, consequentemente, aumento do tempo de entrada do cloreto na célula neuronal. Se o cloreto ele entra, temos uma hiperpolarização, ou seja, dificulta uma despolarização sustentada. A fenitoína, carbamazepina, o lamotrigina, ele age nos canais de sódio, aliás. Aqui nós temos uma crise de ausência, que é uma crise generalizada. A gente tem redução cerebral. Isso acontece porque na região talâmica, ela controla o córtex cerebral, faz a ativação da despolarização cerebral via neurônio GABAérgico, que ele controla o neurônio talâmico, que é um neurônio sensível ao GABA. Ao se hiperpolarizar, impede que o impulso nervoso seja vinculado até o córtex cerebral. Na crise de ausência, tem uma despolarização muito intensa do neurônio, que vem do córtex cerebral. Esse neurônio está muito despolarizado. Temos o neurônio talâmico hiperpolarizado. Temos o neurônio cortical hiperpolarizado. O que os anticonvulsivantes vão fazer, então? Eles vão impedir que essa excessiva despolarização se ligue ao córtex ao tálamo. Produz uma crise de ausência. Vão se ligar aos canais de cálcio do tipo T, bloqueando esses canais localizados no tálamo. Consequentemente, ele vai impedir que esse neurônio se despolariza. Esse neurônio é GABAérgico. Ele não se despolariza. Menos GABA vai ser liberado. Com menos GABA sendo liberado, a gente vai ter uma hiperpolarização dos outros neurônios, impedindo assim que o córtex cerebral ele seja inibido com relação à sua transmissão neuronal. Tá, pessoal? Então, aqui foi um resumo de tudo isso que foi dado na aula, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenha todos uma ótima tarde. Obrigado.